Pessoal, muito boa tarde aí a todos que estão do outro lado. Pessoal que estava esperando aí atento, né, a novas informações que a gente vem trazendo aqui sobre a nossa prova do Enem. Queria dar uma boa tarde aí para todo o Brasil, né? Lembra que a gente trabalhou competência 3, equivalente a 5 questões da prova. Agora a gente vai entrar no universo das artes. Eu preparei uns slides para este mês que a gente vai entrar de maio. Gente, não tem nada em lugar nenhum que você possa encontrar essa quantidade de informações. Eu preparei um roteiro didático sobre como a gente entender arte do zero. Sabe aquela pessoa que olha para as coisas, para uma tela, para um quadro, e ela não consegue ter sensibilidade alguma com aquilo que está sendo apresentado? Ela não consegue enxergar aquilo. Então, necessariamente, eu particularmente procurei fazer o quê? Procurei, de uma certa forma, facilitar essa compreensão. E aí, como é que se facilita essa compreensão? Fazendo um itinerário de aprendizagem. Então, criei um itinerário muito bom para que vocês pudessem ter uma compreensão do zero. Então, a competência 4, ela vai cair, Helder, em quantas questões de prova? Ela vai cair em média, pessoal, a gente tem que ver aqui, uma média de 5 questões no mínimo e uma média de 7 questões no máximo. Então, a gente tem uma variação entre 5 e 7 questões. Olha que nessa brincadeira, você juntando com as informações que já recebe da Natália, vocês já estão recebendo algo aqui equivalente a umas 20 questões de prova. Então, a competência 4 é a competência das artes. E ela diz: compreender a arte como saber cultural e estético. Estético, pessoal, tem a ver com aquilo que nos toca, tem a ver com aquilo que nos se apresenta, né? Quando a gente pensa em esteticamente em algo, a gente está pensando na forma desse objeto, na temática desse objeto. A gente está tentando compreender que objeto é esse, né? Eu, quando olho aqui para as coisas do estúdio, desde a estante aqui, desde a parte do fundo, o fundo verde que a gente tem aqui à frente, todas as coisas que vão sendo colocadas à nossa frente, elas obedecem a um padrão estético. Então, quando a gente fala em estética, não quer dizer só algo como uma palavra que tem como sinônimo belo. Quando a gente pensa em estético, a gente está pensando em algo muito maior. E bem diferente daquela visão do belo clássico, tá entendendo? Pode ser um belo moderno, pode ser um belo revolucionário. Tem diferentes formas de belo, tá entendendo? O belo não é algo fixo. Então, quando a gente fala compreender a arte como um saber cultural e estético, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de um lugar. Então, uma informação que eu acho muito válida e ajuda muito na prova. Não existe pessoa sem cultura, tá certo? É muito comum as pessoas que muitas vezes assistem a determinados filmes franceses, ou então a pessoa curte, né? Filme até americano, mas só do Woody Allen, ou então de alguns grandes cineastas, e aí quando alguém fala Spielberg, ou fala qualquer outro, assim, que seja mais massificado, a pessoa, ah, não, eu sou culto, eu sou uma pessoa que tem cultura. Na verdade, cultura é uma palavra que tem a ver com o lugar, de onde partimos. Então, toda vida que a gente fala sobre saber cultural, a gente está falando desse lugar. A gente está falando desse ambiente onde a gente vem. Então, não existe uma pessoa sem cultura. O que existe é uma cultura distinta da outra. Então, pode ter o pessoal aí do outro lado que adore carimbó, o pessoal do Pará, né, por exemplo. Pode ser também que tenha, por outro lado, uma galera que ama, por exemplo, forró. E aí a pessoa seja fã aí do Baú da Tati Gueule. E aí pode ser que tenha uma outra pessoa que curta xamã. Pode ser que tenha outra pessoa aqui na sala que curte, tá entendendo? O MC Rian, e por aí vai. Cada um vai percorrer o seu universo cultural, né? Você vem de algum lugar, você vem de alguma quebrada do Brasil. E dessas várias quebradas do Brasil é que a gente forma esse mosaico,
quando tudo se junta, a gente percebe que a cultura brasileira é muito vasta, ela é muito múltipla. E essa multiplicidade nos dá essa possibilidade de pensar o Brasil de uma forma muito plural, e não com aquela visão que as pessoas têm homogênea, de que nosso país tem uma mesma estrutura cultural. Não, para cada parte que você vai ter uma cultura diferente, e isso modifica tudo. Então, deu para entender o cultural, e estético tem a ver com essa construção de beleza. Só que essa beleza não está encarcerada numa forma clássica. Ela pode romper os padrões clássicos e ser bela também. Então, é algo que se modifica no decorrer dos tempos, né? E as estéticas, elas são diversas. Vou dar um exemplo de estética para quem não está entendendo muito, quando você pega a galera que vai estudar literatura. A gente tem a estética romântica com características peculiares do romantismo, como a subjetividade, a idealização. Quando eu vou para, por exemplo, a estética realista, eu já tenho a objetividade, a preocupação com a contradição humana, a preocupação de ver esse sujeito de uma maneira muito mais profunda, muito mais plural, né? Quem é aqui que não é apaixonado pelo Machado de Assis, pelo amor de Deus? Ontem eu estava dando aula com o conto A Cartomante, do Machado de Assis. Nossa, gente, que conto, viu? O que é aquilo? Quando você termina, você diz assim, como é que alguém criou algo tão magnífico para falar sobre amor, sobre contradições amorosas, medos, e aí você consegue colocar a palavra no lugar exato. Isso, esteticamente, é trabalhar bem com o texto. E gerador de significação, né, porque tudo gera significado, e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então vamos entender, quem está aí do outro lado, quando a gente fala de arte, a gente, da mesma forma que falou em corpo e falou sobre a diversidade do corpo brasileiro, a gente tem a diversidade de fazeres artísticos, a diversidade de mostrar o nosso país, né? A maneira como a gente amplia esses horizontes. E aí, quando eu penso numa identidade cultural brasileira, ou uma identidade artística brasileira, eu estou trazendo essas várias identificações artísticas, esses vários CPFs artísticos, para fazerem parte desse caldeirão imenso chamado Brasil. Então a gente vai andando, né? Vamos pegar agora as hastes do guarda-chuva. Lembra que eu disse que quando eu estudo uma competência, ela funciona como se fosse um guarda-chuva. Cada hastezinha do guarda-chuva é uma habilidade. Qual a importância de conhecer as habilidades? Galera, é porque a pergunta da prova, ela é feita quase que parafraseando uma habilidade. Então, muitas vezes, quando o aluno conhece as habilidades, ele já sabe qual é a resposta que está sendo perguntada a ele. Ele já tem uma predisposição a marcar uma determinada alternativa, porque ele já sabe que aquilo ali tem a ver com o que ele pensou sobre um determinado nicho, um determinado olhar, uma determinada perspectiva. Então, a gente tem a habilidade 12, reconhecer diferentes funções da arte, né? Então, a arte, ela tem diferentes funções, ela pode ser uma arte engajada, política, que tenha como interesse maior passar uma determinada ideologia. Quando a gente pega os futuristas, com todas as manifestações fascistas que eles tinham, né? Quando eles diziam assim, vamos romper com o passado tem que ficar, né, queimado, a gente tem que destruir as bibliotecas, tudo que a gente faz é a partir do novo, nós somos o futuro. Então, a gente tem uma ideia de futurismo como algo sem passado, ou seja, é uma arte feita só em cima do presente. Esta preocupação dá uma funcionalidade àquele tipo de arte. Quando eu vou para o trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais, eu vou perceber que cada artista tem uma forma muito peculiar de ser. Está entendendo? Vou dar um exemplo aqui. A Ana das Carrancas, né, que era uma senhora que da região de Petrolina, que fazia carrancas a partir do barro do Rio São Francisco. Então, ela reproduzia aqueles seres mitológicos do Rio São Francisco. Então, quando a gente olha para as carrancas da Ana, há uma profunda conexão entre as carrancas dela e o lugar cultural de onde ela vem. Então, até o material que ela utiliza traduz muito essa concepção.
Aí a gente tem aqui a habilidade 13, analisar as diversas produções artísticas com meio de explicar diferentes culturas. Cada cultura tem um jeito, né? Se eu pego, por exemplo, toda essa criatividade da artista Anitta, né? Aí você pega tudo que a Anitta faz em termos de releitura de Garota de Ipanema, e aí a gente tem uma visão de diálogo entre bossa nova e, ao mesmo tempo, um pop contemporâneo. Ela consegue fazer isso, né? Então, a gente tem umas percepções de diálogos muito interessantes, né? São culturas distintas. Ah, eu posso não gostar de uma determinada artista? Pode, mas simplesmente não significa que por você não gostar, a artista é ruim ou boa. Não existe na arte a ideia do bom ou ruim, o que existe é arte. Então, vamos tirar aqui essa visão hierárquica, que é uma visão muito preconceituosa, que as pessoas têm como se a arte fosse algo que tivesse a ver com essa hierarquia. Padrões de beleza também mudam no decorrer do tempo, né? Se você olhar para uma série como Dark, aí a gente tem uma banda lá que toca rock nos anos 80. A maneira como eles se vestem, a maneira como está o cabelo, a maneira como todas as coisas aparecem ali, nos dão uma dimensão de tempo, nos dão uma dimensão de lugar, de época, né, presente ali naquele contexto. E os preconceitos, né, que a gente acabou de dialogar e dizer aqui, que existem. Então, a prova, ela vai quebrar estes preconceitos. Ela vai trazer para você uma visão menos preconceituosa sobre arte. E aí a gente tem, ó, a habilidade 14, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Aqui é o caso do que a gente já falou, né, galera do Maranhão aí, do tambor de crioula, ou então quando a gente fala a respeito de muitas manifestações que ocorrem em outros rincões do país, né? Vamos adiante. Qual é o nosso objeto de conhecimento da tarde? Galera, o nosso principal objeto de conhecimento é produção e recepção de textos artísticos, interpretação e representação do mundo, né? A Natália já colocou ali um coraçãozinho. Que massa, viu, Natália? É uma tradução desse universo, né? A gente tem interpretação e representação do mundo para o fortalecimento dos processos de identidade, porque a arte, ela forma a nossa identidade, né? E, ao mesmo tempo, de cidadania. Mostra quem somos no mundo. A arte, ela pode ser o meu ingresso dentro da sociedade. Imagina quando, de repente, aparece um MC daquele que até um dia desse ele nem era visto pelas pessoas. Ele passava no meio da comunidade, todo mundo o via de maneira marginalizada. E a música pode fazer essa pessoa se transformar tanto que ela pode romper essa bolha e se tornar uma pessoa magistralmente incrível. Então, a gente está trabalhando aqui com artes visuais hoje. Então, nós vamos trabalhar desde o stencil, trabalhar com composições a óleo, ou seja, diferentes formas de trabalhar a arte. Estrutura morfológica, sintática, contexto da obra artística e o contexto da comunidade, tudo isso que a gente está observando aqui tem uma tradução muito clara de que nós estamos falando de arte de uma forma muito ampla. Eu vou explicar o que é essa divisãozinha de morfologia e sintaxe, porque muita gente aqui deve estar com medo, pensando que é uma revisão de gramática. A gente fala em morfologia, a gente está falando de forma, tá certo, pessoal? E quando a gente fala de sintaxe, a gente está falando das relações dessa obra com o mundo. Então, vamos entender as coisas mais básicas. Morfologia é forma, tá certo? Que forma tem esse objeto artístico? E, ao mesmo tempo, quando eu falo em sintaxe, eu estou falando das relações, né? E quando eu falo do contexto externo, eu estou falando da relação dessa obra com a comunidade. Como, na verdade, a gente pluraliza esse processo. Então, esses elementos são frequentemente abordados em avaliações como o Enem, né? E ajudam muito nesse processo como um todo. Galera, chegamos na nossa primeira questão da tarde. Olha que massa. Dá uma respirada aí, porque a gente saiu dessa teoria inicial
E aí eu queria todo mundo dando aquela respirada com muita força. Vamos caminhando aí para a nossa primeira questão. Olha que detalhe legal. A gente tem aqui texto 1, só que todo mundo já sabe que não adianta nada você começar a ler o texto. Pessoal que está chegando hoje, por que não adianta nada? Porque simplesmente, tá certo? Olha a dica que eu estou dando. Simplesmente, galera, você não sabe o que é que está sendo perguntado. Então, você só vai ler o texto e você não vai trazer nenhuma informação significativa sobre ele, porque o teu olhar está todo pluralizado. Tu está olhando para 1000 coisas desse texto. Então, é melhor saber qual é o foco central. Ju, trazendo aqui uma informação, a Ju botou ali, boa tarde, professor. Não vai dar para ver sua aula hoje ao vivo, olha, tem um compromisso importante, mas amanhã vou assistir, pelo amor de Deus, viu, Ju? Não deixa de assistir, porque tem muita coisa que a gente vai falar aqui significativa. Resolve em paz o que você tem para resolver e depois dá uma olhada neste material e nesse conjunto de coisas que nós vamos estar lançando aqui hoje, nesta tarde, viu? Um abração, boa sorte e a gente se vê. Mandar esse abraço aqui para ti no final da aula, para quando você assistir amanhã senti-lo. Olha, a gente tem aqui questão 1, texto 1. Olha o texto 2, que já me chamou a atenção também. Agora eu vou para o que importa. Estou indo para onde? Para o enunciado. Olha o que é que me diz o enunciado. A utilização de recursos visuais como suturas. Aí vamos supor que as pessoas tenham dificuldade de entender, né, o que é uma sutura. Aí você olhou na prova, vixe, nunca deram aula sobre sutura, né? Vejam os termos que estão na sequência, que eles vão manter uma relação sinônima. Aí é uma relação de sinonímia. Suturas, cortes e ruínas, por Adriana Varejão, na obra Azulejaria em Carne Viva, remete às. Então, eu tenho que olhar para as suturas, cortes e ruínas, né? Mentes Brilhantes já botou aqui, olha, foi de 2025. Mentes, tu tem uma cabeça 1000, né? Tu é um computador, aqueles supercomputadores que tem um mega processador, tu já tá, o pessoal aqui do estúdio já tá dizendo, gente, esse menino é genial. Né? Então, Mendes, tem uma coisa aqui que eu acho muito legal para a gente perceber logo de cara. Vamos voltar para o texto 1, que diz assim: os trabalhos da exposição Adriana Varejão, Suturas, Fissuras, Ruínas, colocam em pauta o exame da história visual, das tradições iconográficas europeias e do fazer artístico ocidental. Então, ela traz em pauta tudo isso. O corte, a rachadura, o talho e a fissura, né? São elementos de narrativas recorrentes nos trabalhos da artista desde 1992. As produções recentes incluem pinturas tridimensionais de grande escala das séries Ruínas de Shark e Línguas. Olha, gente, eu já teria aqui um mundo de coisas para trabalhar, né? Estão dizendo aqui que a Adriana Varejão trabalha com suturas, fissuras, ruínas. Lá no final a gente tem ruínas de Shark, ruínas de línguas. Ruínas, na verdade, através de uma tradição iconográfica, de tudo aquilo que nos é passado enquanto imagem. Vamos ao texto 2. Olha que forte o que vocês estão conseguindo ver aí. Ó. Vocês têm uma parede, parece muito aquelas paredes de igreja, que você vai visitar a igreja, aí tem aquela parede de azulejos. Uma coisa que chama muitas vezes a atenção é que muitos azulejos são colocados, né, em lugares, tem umas obras da Adriana Varejão que muitas vezes o azulejo caiu, o original. Aí o pessoal vai lá, bota um azulejo com um traço azul, com um traço branco, mas muitas vezes ele não tem nada a ver com aquela azulejaria. Então, quando a gente está falando de azulejo, a gente está falando de uma cultura portuguesa, e quando eu pego uma parede de azulejos com muitos deles caídos, metaforicamente também me dá uma dimensão de memória. Parece muito como se a gente estivesse trabalhando com a memória meu com Alzheimer. É como se eu tivesse... Nada mais incrível. Agora, puxei uma ideia, vamos lá? Acompanha? Puxei uma ideia muito boa. Parece o final do Ainda Estou Aqui,
quando a gente nota a Eunice Paiva vivendo fisicamente o processo do Alzheimer. E aí, quando a gente olha para essa situação, a gente diz assim, nossa, isso é uma grande alegoria do Brasil. Quem assistiu o Agente Secreto lembra que a menina toda empolgada, né, foi até lá conhecer o filho do sujeito que ela havia pesquisado, e aí quando ela chega lá, ela pergunta sobre o pai dele, e era o grande, digamos assim, herói dela, aquela pessoa que ela estudou tudo aquilo, e disse assim, nossa, que cara incrível, se eu conhecer o filho dele deve ser mais incrível ainda. Aí quando ela chega lá, ela olha o filho dele, dono de uma clínica, e aí ele olha, oi, tudo bem? Ah, é? Você estudou meu pai? Ah, que massa. Ou seja, o Brasil é um país de desmemoriados, né? As pessoas vivem problemas de memória. Vocês estão conseguindo compreender que metáfora, que alegoria válida para a gente discutir memória, que poderia ser via texto, poderia ser via cinema, como poderia ser via, olha a obra da Adriana Varejão. Vocês estão conseguindo notar que o azulejo cai o pedaço na parede. Parece que alguém cortou o azulejo da igreja e o que foi que encontrou embaixo? Encontrou vísceras humanas. Vísceras de quem? Vísceras de índios, de pretos, de pessoas, na verdade, que construíram aquele templo, que nem sequer hoje são lembradas. Pessoas que existiram num passado remoto e já não existem mais, e suas memórias, nomes e corpos foram apagados. Ou seja, a gente conhece, muitas vezes, a obra em si, a gente entra na igreja, por exemplo, de São Francisco, lá em Ouro Preto, Minas Gerais, que é a igreja considerada uma obra do Aleijadinho. E parece que o Aleijadinho fez 100%, quando, na verdade, outras pessoas, outros corpos, talvez pretos, também auxiliaram nesse processo. Mas aí a gente, de uma certa forma, só ficou com a memória voltada para o Aleijadinho. E nenhum outro ponto a mais. Vocês estão conseguindo compreender a dimensão desse processo, gente? O quanto isso é fascinante quando a gente começa a entender a Adriana. Eu vou contar um segredo, viu? Quem está aí do outro lado. Qual é o segredo que eu vou contar? Eu fiz uma especialização em História da Arte e a Adriana Varejão foi meu tema de pesquisa. Por isso que eu estou aqui encantado. Eu fiz até uma brincadeira entre a Adriana Varejão e a Adriana Calcanhoto, porque a Calcanhoto tem uma música que é Vamos Comer Caetano, que é falando sobre a dimensão antropofágica do Caetano. É como se o Caetano fosse aquele corpo cultural que, à medida que a gente se alimenta dele, a gente se torna mais inteligente. Então, da mesma forma que os indígenas um dia se alimentaram dos guerreiros valentes para adquirirem as suas forças, a gente, ao saborear o Caetano, também está fazendo a mesma coisa. Quando a gente escuta uma música do Caetano, é como se a gente estivesse saboreando uma inteligência muito peculiar, que é a inteligência do Caetano Veloso. Então, dentro dessa lógica, eu olhei para a Adriana Varejão e olhei para a Adriana Calcanhoto e consegui ver nas duas uma interseção, porque não deixa de ser uma coisa vinculada a um processo que traduz muito do que somos, né? Azulejo português, com essa massa vermelha de vísceras, de sangue, traduzindo o que há por baixo desses azulejos, dessas suturas. E aí, gente, olha o que é que nós vamos ter lá. Vamos lá, todo mundo, ó. A utilização de recursos visuais, como suturas, cortes e ruínas, por Adriana Varejão, na obra Azulejaria em Carne Viva, remete às. Aí eu tenho sobreposição da cultura brasileira à arte portuguesa, está dizendo que uma coisa está sobreposta à outra. Não, parece até que a cultura portuguesa ela está assim, ó, pessoal, sendo imposta através do azulejo, que tentou silenciar tudo de alguma forma, que tentou esconder tudo, todas as vísceras por baixo. É como se o azulejo fosse aquela grande parede que serve justamente para esconder o que estava ali por trás. Aí a gente tem, ó,
Alternativa B, manutenção da representação realista na arte brasileira. O que é o realismo? É quando eu copio a coisa tal qual como ela é. É como se eu estivesse fazendo uma tentativa de apreensão da realidade, como se a realidade pudesse ser transposta para uma tela. Então, quanto mais próximo do real, mais interessante será para mim neste processo. Então, a gente já olha e diz, opa, não. Vamos para a alternativa C, violências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro. Gente, será que nessa obra tem uma reprodução dessas violências? Olha, eu tenho vísceras, né? Possivelmente essas vísceras são desses corpos que foram esquartejados, que foram muitas vezes colocados para trabalhar a exaustão. E aí, quando ela arranca o azulejo e enxerga o que tem por trás, é uma tradução das violências vividas pela população brasileira. Então, lembrando que a competência 4 trabalha com a ideia de identidade. Então, se você está aí do outro lado, muito atento, você já, opa, isso aqui é arte brasileira, porque tem a ver com a história do Brasil, tem a ver com o nosso passado colonial, tem a ver com a forma como isso foi colocado para todos nós, tá certo? Oi, Felipe. Felipe está perguntando aqui sobre letra E. Vamos chegar lá, né? Até agora a C, pessoal, está muito bem encaminhada. Vamos a D. Desigualdades nos incentivos à produção artística brasileira. Não está discutindo sobre desigualdade de uma região para outra, de um artista que tem mais possibilidade que outro. Então, a gente não tem esse processo aqui. Negligência na conservação do patrimônio arquitetônico luso brasileiro. Sabe como é que seria negligência se eu tivesse, por exemplo, um objeto artístico todo puxado, ou, por exemplo, é muito comum o pessoal roubar o óculos do Carlos Drummond de Andrade, no Rio de Janeiro, na estátua. Tem uma estátua do Drummond com óculos e o pessoal arranca o óculos do Drummond. Aqui em Fortaleza tem uma estátua da Raquel de Queiroz, lá na Praça dos Leões, que é a praça da Academia de Letras, da Cearense. E aí, quando o pessoal passa por lá, a Raquel de Queiroz tinha óculos e o óculos dela foi retirado. Né? Por quê? Porque o pessoal tira para vender. Então, as pessoas acabam tirando o óculos da estátua. Então, isso seria um problema de conservação desse patrimônio. E aí, quando eu falo aqui, eu não estou falando de conservação. A artista, ela não entrou na igreja e estava lá o azulejo caído por conta da falta de manutenção. Ela simplesmente desenhou uma crítica. Ela pegou a parede com a azulejaria e brincou com essa ideia de arrancar. E ao arrancar, ela mostra que por trás daquela parede de azulejos há uma tradução da história colonial brasileira. Há muito sangue sendo apresentado ali. Tá certo, gente? Todo mundo que está aí do outro lado entendeu direitinho? Alternativa, então, C de casa. Ficou claro para todo mundo? Vamos lá, eu quero ver aqui o pessoal respondendo. Alguma dúvida, gente? Quem tiver dúvida também pode ir perguntando, viu? Vamos andando. Aí a gente chega aqui, ó, estrutura morfológica. Vamos ver como é que o pessoal se dá bem aí. Quando eu falo em morfologia, né, estou falando dos elementos básicos que compõem uma obra de arte. A morfologia nas artes visuais, ela estuda os elementos formais, que compõem a imagem, ou seja, as palavras da linguagem visual. Opa, Paulo, show, viu? Muito massa ouvir esse feedback de vocês. A Natália também disse que entendeu. Paulo também colocou, Felipe, agora entendeu direitinho, né, Felipe? Valeu, ó. Felipe tinha colocado, inclusive, antes, né? Nunca veria essa perspectiva sobre a letra C. Pois é, viu, Felipe? Muita gente diz assim, professor, o senhor ama mastigar todas as coisas. Eu digo, gente, eu vou bem devagarinho aqui na condução da aula, que é para a gente entender. Dá gabarito, a internet toda tem espaços, tem mil coisas. Agora, comentar de uma forma que isso seja didaticamente compreendido,
é o mais difícil. Então, essa é a receita do Super Enem. É a gente conseguir fazer com que vocês entendam o que a prova quer. Porque, no final das contas, vão ser lá as suas 45 questões de linguagens, você vai olhar para as 45 e você tem que ser rápido. E como é que você é rápido? Quando você se apropria dessas dicas que eu estou passando aqui. Então, quando eu falo em estrutura morfológica, os elementos básicos, eu estou falando dessa morfologia nas artes visuais, que estuda os elementos formais, compõe a imagem. Ou seja, as palavras da linguagem visual são os componentes básicos usados para criar a obra. Então, por exemplo, o ponto. Olha que massa. Quando a gente vê o ponto, que é a unidade mínima da linguagem visual. Agrupados, os pontos formam as linhas, eles formam texturas, eles formam imagens. Por isso que a gente pega nas obras, e tem obras hoje em dia, né, com uma riqueza tátil muito grande, que é justamente para você tocá-las e uma pessoa, por exemplo, cega, conseguir sentir um pouco da aspereza, muitas vezes, que o artista quer passar. Se eu não tenho como mostrar essa aspereza no meu traço, né, se eu não tenho como mostrar isso na cor, eu posso mostrar isso na forma como isso ficou na tela. E aí, se é uma tela tátil, a pessoa passa a mão e ela sente isso, tá certo? Linha, conexão de pontos que define contornos. A linha, ela sugere o movimento e divide espaço. Por isso que tem um aluno que chegou para mim uma vez, aí ele disse assim, como é que pode? Eu estou olhando para cá, tem uma linha reta. Aí na outra tem uma linha com curvas. Aí estão dizendo aqui que na linha com curvas tem movimento. Eu disse, exatamente isso. A linha reta é retilínea. Agora, uma linha com curvas, ela me dá uma noção de vida. A curva é a própria vida, porque a nossa vida não é uma linha reta. A gente não consegue ir em plena linha reta. A gente adora uma curva. Por isso que o Roberto Carlos fez a música, né, na Estrada de Santos, falando sobre as curvas, né? Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer, entre no meu carro, que na Estrada de Santos, e aí quando você fala da Estrada de Santos, estou falando da Estrada de Curvas. Isso é bem interessante. Forma é a área definida por linhas, cores ou texturas. Podem ser geométricas, inclusive dando uma dica logo de cara, viu, para a gente começar a ouvir muito isso. Quando a gente fala dos artistas cubistas, muitos deles, como Cézanne, né, que a gente fala em cubismo, o pessoal só pensa no Pablo Picasso. E eu gosto muito de pensar no Cézanne. E aí, quando eu falo do Cézanne, por quê? Porque eu acho que o Cézanne, ele pinta primeiro todas as formas geométricas da matemática, né, tudo que vocês estão vendo aqui, quadrado, círculo, triângulo, e depois ele faz uma natureza morta. Para quem está aí do outro lado e não sabe o que é uma natureza morta é quando a gente pinta uma tela e a tela tem frutas. Então, isso significa que a vida é efêmera. Significa que tudo passa, tá entendendo? É quase a tatuagem do Neymar, tá entendendo? É aquela tatuagem, tudo passa, ou seja, é o carpe diem, aproveite a vida, porque tudo passa. É uma tradução desse universo. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente está pensando por esse viés. Cor. Quando a gente fala em cor, nós estamos falando do elemento poderoso que transmite emoções, sensações e simbolismo, né? É muito interessante quando a gente pega, por exemplo, vamos supor, se você está na sua casa, você tem uma tela muito abstrata, só com cores cinzentas, pretas, tá entendendo? Você vai olhar para aquilo ali, você vai sentir uma atmosfera de introspecção, você vai sentir algo muito reservado, algo muito fechado. Agora, se de repente, né, você tem uma obra de arte ali, tá entendendo? Que tem um colorido, que traduz. Vou trazer aqui, por exemplo, na cabeça de vocês o Romero Brito. Quem aqui na sala já viu as obras do Romero Brito? São aquelas que estão até nos lencinhos que você compra da Pague Menos, em xícara, em requeijão. Tudo que você olha, aquele colorido imenso. Esse colorido do Romero Brito
passa uma ideia de alegria, passa uma ideia de vivacidade. Então, vocês estão conseguindo compreender que as cores, elas transmitem. É tanto que vocês, quando querem ir para um ambiente mais reservado, mais fechado, por exemplo, eu não quero chamar a atenção, então tá aqui, eu estou com um pretinho básico, ó. Então, essa roupa preta, ela me dá uma dimensão muito clara, né, de que eu estou querendo centrar a atenção em um único ponto, né? Se eu tivesse com a blusa carnavalizante, com vários artistas que eu gosto, de Hilda Hilst, a Clarice Lispector, passando por Renato Russo, Cazuza, todo mundo aqui, tá entendendo? Noel Rosa. E aí vocês iam passar parte da aula observando esses objetos. Alguém ia dizer, poxa, se ele virar um pouquinho, eu vou conseguir ver se é a Nara Leão que está ali na ponta. Ou seja, o foco seria outro. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue ter essa dimensão, né? A cor é um elemento poderoso que transmite emoções, sensações e simbolismo. Cores quentes, tem cores frias, tem cores primárias e tem cores secundárias. Então, a gente chega também na textura. É legal, pessoal, ver a qualidade da superfície. Se aquela obra ela é muito áspera, se ela é suave, se ela é lisa, seja real, se ela é táctil, se ela é visual, se ela é ilusória. Volume, que é a sensação de tridimensionalidade, que é a capacidade da tridimensionalidade de você mexer naquelas superfícies todas, né? Quando a obra salta da tela. Um exemplo bem simples disso é quando a gente fala do Hélio Oiticica. E o Hélio Oiticica é um artista que trabalha com algo chamado parangolé, que é um quadro que ele fica exposto na parede, a pessoa arranca o quadro da parede e veste esse quadro, e em cima dele você faz movimentos. Então, a gente tem uma perspectiva de volume. E valor, a escala de luz e sombra, né, que cria uma profundidade na tela. Cheguei em mais uma questão, viu? Vamos lá? Todo mundo que está aí do outro lado. Galera, posso ler o texto? Quero ver o que é que o pessoal vai me dizer aí. Eu posso olhar para essa imagem aí, da obra do Vic Muniz, já fazer a leitura, o que é que vocês acham? O que é que vocês podem me dizer sobre isso? Vocês acham que eu já posso fazer essa leitura ou não? O que é que eu faço aí? Primeira dica, opa, vamos lá, escrevendo aí do lado. Primeira dica que a gente teria, pessoal, eu tenho que ir para o enunciado, tá certo? O enunciado vai me dizer tudo. Então, vamos lá para o enunciado, ó. Produzidas com mais, valeu a Natália, botou aí, ó, enunciado direto, porque senão eu vou ficar olhando para a tela e eu não vou sair do lugar, tá entendendo? Eu vou ficar parado. Então, vamos lá, ó. Produzidas com mais de 400 anos de diferença, as obras de Vic Muniz e Giuseppe Archimboldo têm em comum a referência a alimentos. Contudo, enquanto na obra de Archimboldo os alimentos fazem parte de um jogo de representação, em Muniz são empregados como matéria-prima, sinalizando uma. Então vamos lá dar uma olhada nas telas. Vocês estão vendo que na tela do Vic Muniz tem assim, ó, uma dica que eu vou dar para vocês. Vejam a informação que tem muitas vezes no rodapé. Dá uma olhadazinha lá no rodapé, ó. Segundo Warhol, a gente tem uma dupla Mona Lisa. Vocês estão conseguindo ver, ó, que uma Mona Lisa parece que foi feita com geleia de morango ou de pimenta, ou até de amora. E do outro lado, a gente tem uma Mona Lisa que parece que foi feita com doce de leite, ou então, se eu fosse observar aqui, uma pasta de amendoim. Tem lá embaixo a informação, ó. Fotografia de composição realizada com geleia e pasta de amendoim. Posso dar um toque para vocês muito interessante, viu, pessoal? Eu olharia logo para cá, apesar da Mona Lisa ser uma obra de arte renascentista, ela está aqui reproduzida. Então, não deixa de ter uma leitura de cultura pop. Quando a gente fala da cultura pop, é a cultura da repetição. O Andy Warhol, que está sendo citado aqui, ele, né, sendo citado aqui na parte de baixo, ele é aquela figura que diz que no futuro, né, lá no futuro, quando ele fala dos anos 70, né, para cá, quando ele está falando dessa virada da arte, ele dizia que todo mundo teria os seus 15 minutos de fama. E tá aí o Big Brother, tá aí a Casa do Patrão, né, esses realities todos que vocês assistem, veem no dia a dia, presentes, né, nesse universo da fama.
Então, aqui a gente tem uma coisa que é feita com a imagem da Marilyn Monroe, lá na Art Pop, que é quando a gente pega um objeto artístico e reproduz de diferentes formas. Mas o que tem diferente nessa reprodução da Mona Lisa? O que tem diferente na reprodução da Mona Lisa é a matéria que ela está sendo construída. Que matéria é essa? Ela está sendo feita com geleia e pasta de amendoim. Então, a mistura, né, a geleia e a pasta de amendoim me dão uma dimensão muito diferente. Opa, vou agora à próxima. Quando eu olho para a próxima do Arquimboldo, qual a diferença entre as duas obras? Vejo que elas têm 400 anos de diferença. Essa daqui, ela é feita numa pintura a óleo sobre tela. Então, como é que eu sei disso? Está aqui do lado, ó. Óleo sobre painel de madeira. Então, é óleo sobre tela. Então, aqui não é uma pessoa que fez uma obra de arte, tá certo? Pegando a cebola, pegando a cenoura e usando a cenoura na composição. Eu simplesmente pintei uma cenoura, que está bem aqui, ó. Eu pintei, na verdade, as frutas, as uvas, aqui na cabeça desse sujeito. Mas eu não estou pintando com esses objetos sendo minha matéria-prima. Deu para entender essa diferença? Então, é uma diferença mais básica, né, dos dois processos. Essa obra, ela é uma obra que tem traços, né, se a gente for analisar um pouco de maneirismo, para trazer mais assim para o universo, né, de vocês, um pouco renascentista, porque a figura está na parte central. A Mona Lisa também é renascentista, ó. Se eu fizer um X, eu vou perceber que ela está na parte central da tela. E aí, quando eu chego aqui, a gente tem, ó, produzidas com mais de 400 anos de diferença, as obras de Vic Muniz, que é um dos grandes artistas contemporâneos. Gente, para quem não sabe, o Vic Muniz, um dia desse, entrou no museu com um aspirador de pó, pegou toda a poeira do museu e reproduziu algumas telas com a poeira que ele tinha conseguido do museu. Então, olha que massa o que a gente tem aí. Produzidas com mais de 400 anos de diferença, as obras de Vic Muniz e Joseph Archimboldo têm em comum a referência a alimentos. Contudo, enquanto na obra de Archimboldo, os alimentos fazem parte de um jogo de representação, em Muniz são empregados como matéria-prima, sinalizando uma... O que é que sinaliza, então, na obra do Vic Muniz, o uso dos alimentos? Então, eu estou olhando para o Vic Muniz, tá certo? Meu olhar é sobre o Vic Muniz. Então, lembra de uma coisa que eu falei super importante? Quem está aí do outro lado, ó, eita, todo mundo, ó, já lembrando de uma dica que eu dei, viu? Pessoal, disse, tenham muito cuidado. Por quê? Porque às vezes eu construo os distratores botando informações que têm a ver com um dos textos, mas eu estou solicitando uma resposta baseada no outro texto. Vocês estão conseguindo observar isso? Olha que fato interessante. De novo, professor, por favor, repete. A minha pergunta aqui é sobre o quadro do Vic Muniz, mas eu posso ter respostas sobre o quadro do Arquimboldo. E aí, de repente, você, na pressa, marca alguma coisa que você viu, quando, na verdade, a preocupação era marcar algo vinculado ao Vic Muniz e não ao Arquimboldo. Então, a gente tem uma composição minimalista, em contraposição aos excessos do barroco. O Vic Muniz não está sendo minimalista. O minimalismo ele tem características peculiares. A gente diz até brinca hoje, né? A minha casa é muito minimalista. O que seria isso? Uma casa muito básica, né? Com a estrutura branca toda aqui atrás. Aquelas casas que vocês naturalmente veem quando nesses programas de televisão dominicais as pessoas vão visitar o artista. Aí você olha que é uma casa imensa, com a parede enorme, e aí você não tem muitos objetos espalhados por essa casa. Um objeto, às vezes, uma mesa de quase 10 metros e 3 objetos sobre ela. Pronto. Isso é uma estrutura muito minimalista. Forma de questionar a importância do cânone na pintura de Leonardo da Vinci
ele não está questionando o cânone, tá certo? Inclusive, ele reproduz a Mona Lisa, ele não fez um questionamento. Por que que a Mona Lisa pode ser um cânone? Ele não está perguntando isso. Provocação sobre as mudanças de hábitos alimentares. Galera, quem marcou a alternativa C, ela é absurda, viu? Por que que ela é absurda? Porque a C está falando de hábitos alimentares, é quase uma resposta que a gente daria para uma questão de competência 3, habilidade 10, que falaria sobre as transformações vividas por nós, sociedade. Então, alternativa totalmente inválida, C. D e E. Já estou vendo Felipe e Paulo ali na disputa, né? Paulo, inclusive, botou com uma veemência, viu? Aposto na E. Eita, chega, né? Foi quase o jogo do Tigrinho, viu, Paulo? Eita, menina, acabei de fazer propaganda aqui, viu, de bet. Posso não? Olha o que é que tem aí. E aí a gente vem para cá e observa, ó. Intenção parodística. Gente, tem uma paródia da verdadeira Mona Lisa? Tem. Eu estou recriando, eu estou parodiando a Mona Lisa, que foi feita em tinta a óleo. E estou fazendo essa Mona Lisa com geleia. Imagina, parece que você comeu. Sabe aquele povo que vai à pizzaria? E aí, depois que termina tudo, a pessoa começa a desenhar com ketchup e a maionese no prato. E faz aquele desenho. A maioria deve ter feito aí uma casa, alguma coisa. Mas a gente percebe que a gente tem aqui uma obra de arte. Como tem uma reprodução, vinculou-se à cultura da pop art. Aí a gente tem, ó, tem uma intenção parodística? Tem. Estabelecendo um diálogo entre pop art, eu tenho uma pop art, por quê? Porque me lembra aquele quadro da Marilyn Monroe, em que eu pego o rosto da Marilyn sendo reproduzido de diferentes cores, de diferentes formas. Beleza, isso é pop art. E o que seria a tradição? Eu, ao invés de fazer com a Marilyn Monroe, estou fazendo com uma coisa extremamente moderna, que é comida, e eu estou fazendo a reprodução de uma tela tradicional, que seria a tela da Mona Lisa. Só que agora feita com pasta de amendoim. A alternativa é, que muita gente teve dúvida e pegou muita gente, reafirmação da estética renascentista, revisitada pela contemporaneidade. Gente, ele não está revisitando, ele não está reafirmando a estética renascentista, porque se ele fosse reafirmar a estética renascentista, ele estaria fazendo a pintura da Mona Lisa com tinta a óleo sobre tela. Vocês estão compreendendo? Isso não foi feito com tinta a óleo sobre tela. Então, não tem essa reafirmação estética. O que seria uma reafirmação estética? Seria ele pegar esteticamente e reproduzir aquela figura com ares renascentistas. Opa, Paulo, tu disse agora que não joga, né? Apostou errado. Pois é, Paulo, perdeu tudo, viu? Aí no meio do negócio. Cuidado, viu? Não vá acreditar nesses créditos que o povo bota aí só para a pessoa começar o jogo, não. Pelo amor de Deus. Aí olha o que é que tem. Reafirmação da estética renascentista, né? Então a gente tem aí, ó, não estou reafirmando essa estética. Por quê? Porque se eu fosse reafirmar essa estética, primeira coisa, eu teria utilizado tinta a óleo. Teria colocado tinta a óleo, né, na tela, teria uma preocupação com esse universo, que foi o que não aconteceu aqui. Então, intenção parodística, estabelecendo um diálogo entre a pop art, que eu disse para vocês o que é a pop art, e a tradição alternativa de dado. Questão top, né, Natália? Muito boa mesmo. E o melhor de tudo, esse comentário que a gente está fazendo aqui. Gente, vocês são muito inteligentes e eu fico muito feliz, porque não é todo lugar, né, ainda mais do jeito que está a internet aí, que a gente encontra um grupo tão compromissado. A Natália colocou assim, né, que a questão era top, e ela está perguntando se o nível dessa questão é médio. É um nível de médio. Se ela tivesse mais uma alternativa um pouquinho mais complicada, ela iria para difícil. E seria uma questão que, se você errasse, você perderia menos pontos.
Então, a gente tem uma preocupação de ver que é uma questão mediana, né, mas muito boa. E questões medianas a gente tem que acertar. A difícil é a única que eu posso errar, viu, pessoal? Mas uma mediana, e pelo amor de Deus, se for uma questão que nem essa agora, sob hipótese alguma, vocês poderão errar na prova. Olha a questão 3. Questão 3, muito boa. Não vou ler, ó. Não vou ler nada aqui sobre o texto, nem sobre as telas. Eu vou para o enunciado. Ao dar protagonismo a Zeferina e a João de Deus Nascimento, o artista Dalton Paula evidencia que as... Opa, Felipe, brigadão, viu, aí pela informação, pelo feedback, ó, sinceramente, achei muito linda a forma que você fala sobre os tópicos e tem tanto repertório, cara, eu sendo bem assim, verdadeiro contigo, eu sou apaixonado por artes, e aí eu, né, assim, depois vocês podem vasculhar, mas sou produtor de audiovisual, né, já fui diretor de cinema, diretor de teatro, e fui para a literatura também, tenho um diálogo profundo com esse universo. Então, a arte, ela faz parte de mim, eu sou, nesse aspecto, extremamente vinculado ao pensamento do Nietzsche sobre arte, né? Que a arte é algo que nos salva, que nos coloca numa condição de especialidade. Toda vida que qualquer pessoa que estiver angustiada, tensa, nervosa, procure a arte, que vai ser um excelente aconchego para o seu dia a dia. Então, vamos lá. Ao dar protagonismo a Zeferina e a João de Deus Nascimento, só pelos nomes, né, pessoal? Zeferina, João de Deus Nascimento. Olha que eu estou trabalhando com... É o Brasil, né? Só pelos sobrenomes, a gente está tendo essa... E o Dalton Paula, né? A gente já vai observar uma concatenação entre artista e tema, né? Evidencia que as ou a. Vamos lá para o texto 1. O retrato como gênero da pintura ocidental ficou vinculado às elites. Não é à toa que a gente tinha todo rei, todo príncipe com um retrato. Então a gente olhava para o retrato como sendo uma reprodução de que aquela pessoa tinha dinheiro. Quem era retratado? As pessoas que eram retratadas eram as pessoas consideradas da corte, as pessoas mais importantes. Então, se você não tinha importância para aquela sociedade, você não era retratado. Então, o retrato como gênero da pintura ocidental ficou vinculado às elites, tornando invisíveis as populações que não faziam parte do círculo dominante. Num país de tradição escravocrata e colonizado por europeus, como o Brasil, pouquíssimas pessoas negras e indígenas foram retratadas em pintura, e menos ainda identificadas com seus nomes nos retratos. Daí a importância para a história da arte, para a história brasileira, dos retratos de Dalton Paula. Porque a gente está fazendo o quê, pessoal? A gente está mostrando, olha aqui, ó, corpos pretos, né? Eu tenho pessoas que durante muito tempo não foram apresentadas. É como se eu pudesse voltar àquela ideia do esquecimento que eu falei da Adriana Varejão e notasse aqui que muitas vezes o esquecimento, estes corpos que estão aqui nesta tela, são os corpos que lá estão nos vestígios de vísceras, de coração, de rim, de pulmão, do que foi colocado ali naquele espaço. Então, a gente tem Zeferina, uma pintura de óleo sobre tela, né? E João de Deus Nascimento. Então, ao dar protagonismo a Zeferina e João de Deus Nascimento, o artista Dalton Paula evidencia que a arte pode promover formas de afirmação de uma identidade social, a identidade social das pessoas pretas. Inclusive, se vocês olharem para as pinturas do Debré, que é um conjunto de pinturas que tem sobre o Rio de Janeiro no século XIX, vocês vão perceber uma pintura que ele fez, que são dos homens e mulheres da Igreja do Rosário dos Pretos, que é justamente uma das poucas, ou um dos poucos registros de pintura
de uma população preta numa igreja de pretos, no Rio de Janeiro do século XIX. Então, vale muito a pena fazer essa concatenação, viu? Muito massa. Então, a arte ela pode promover formas de afirmação de identidade social, com certeza. Comunidades periféricas passam a adquirir o gênero retrato. Olha, a gente não está falando aqui, né, quando eu estou discutindo adquirir o gênero retrato, comunidades periféricas, a evidência não é essa. A evidência é a identidade social. Personagens retratadas simbolizam a sociedade brasileira. Só que quando eu digo sociedade brasileira, virou genérico, né? É quase Casa Grande Senzala quando você fala da pluralidade do Brasil. A pintura funciona como instrumento de ascensão social. Aqui eu não estou dizendo que eles ascenderam e por isso foram pintados. Eles foram pintados na sua condição de pretos, de pobres. Imagens tradicionais preservam memórias afetivas. Eu não estou discutindo afeto, eu estou discutindo identidade social. Não é à toa que o rosto, ó, ele está aqui frio, o rosto dele, o rosto dela, é um rosto direto, objetivo, olhando para frente. Eu não tenho aquela preocupação, nossa, vou fazer um rosto que vai ser aquela grande transformação, de jeito nenhum. É simplesmente algo bem simples dentro dessa situação. Então, aqui, ó, a gente vai observar que nós estamos trabalhando, então, com a alternativa A. A arte, ela tem o poder de promover, né, essas formas de afirmação de identidade social. Vou à frente, estrutura sintática. Cuidado, viu? Quem está aí do outro lado, olha a dica. A sintaxe artística refere-se à organização e combinação desses elementos morfológicos, como linha, forma, textura, para compor a obra, ou seja, como eles se relacionam entre si para criar um sentido. Por isso que a gente diz assim, ó, a composição, que seria a ordenação dos elementos, que cria uma determinada harmonia. Essa harmonia visual não quer dizer que esteja equilibrada. Se for uma obra renascentista, vai estar equilibrada, mas se for uma obra contemporânea, pode ser o desequilíbrio, a harmonia da composição. Então, a marca pode ser o desequilíbrio. Equilibra a distribuição do peso visual, eu vou perceber que uma obra renascentista, tudo está equilibrado. Se tem janela à esquerda, tem janela à direita. Quando eu vou para o barroco, eu percebo que de um lado pode ter muita coisa, do outro pode ter pouca coisa. Esse desequilíbrio é uma marca. Ritmo e movimento, repetição de elementos que guiam o olhar e criam um determinado dinamismo. Contraste e ênfase, né? Quando a gente fala de contraste, estou falando dos opostos, posso trabalhar aqui a ideia do claro e do escuro do barroco, que dá uma ideia de dramaticidade. Um filme, né? Se o filme quer expressar drama, dor, geralmente eu não vou procurar muita luz, vou procurar um lugar sombrio para trazer um pouco disso. Perspectiva, a ideia de profundidade. Para eu ter perspectiva, eu preciso ter conhecimento matemático. Eu me afasto e essa profundidade da tela faz com que eu consiga ver que ali teve um exercício matemático. O sujeito mostra, por exemplo, uma casa, a porta, e aí eu consigo ver lá no final do caminho, né, a parte da cozinha da casa. Então, isso seria a ideia de profundidade. Aí eu tenho a questão 4, né, do Enem de 2022. Para quem não sabe, aqui a gente tem uma obra do Silveira, né, Absentia. Se vocês prestarem bastante atenção, ela já diz muita coisa visualmente, mas eu vou deixar aqui. Vamos adiante. Também não posso ler o texto 2. Vou para onde? Para o enunciado. A instalação in absentia propõe um diálogo com readmade, roda de bicicleta, demonstrando o quê? Vamos lá, ó. Gente, se eu pegar este mouse e botar bem aqui em cima, ó, se eu pegar o mouse e botar bem aqui, ó, e deixar esse mouse equilibrado no microfone, pode não ser nada para você. Mas se eu botar isso dentro do museu, o mouse deixou de ser mouse, por exemplo, e o microfone deixou de ser microfone. Eu posso enrolar o mouse no microfone e, de repente, levar isso para o museu e virar uma alegoria das tecnologias no universo da comunicação. Vocês estão vendo como o lugar, muitas vezes, ele forma a obra.
Então, essa ideia está vinculada ao que vocês estão vendo aqui. Isso que eu acabei de criar aqui, que saiu agora, viu, da minha cabeça, é um readmade. É quando os objetos perdem a sua função inicial para, a partir dessa composição, formar um outro objeto. Então, quando eu volto, eu tenho aqui, ó, um banco. Isso aqui é uma espécie de imagem, né, ó, que está sendo pregada na parede. Dá uma tridimensionalidade, porque a imagem original é um banco com um aro de bicicleta em cima. E aí nem o banco é banco, nem o aro de bicicleta é o aro de bicicleta. Eu criei uma terceira coisa a partir de objetos que perderam sua função inicial e viraram uma outra coisa que eu não sei o que é. É um readmade. A prova nunca vai perguntar para você o que é esse pneu sobre o banco. Ninguém vai perguntar isso. Mas conhecer isso aqui como readmade, né, muito dadaísta, sim. O termo readmade foi criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados. A gente tem a mais famosa dele, que é aquela do mictório. Todo mundo lembra que arrancaram um mictório e levaram para o museu. Perdeu a função de mictório e virou uma outra coisa. Seu primeiro readmade de 1912 é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, roda de bicicleta, e ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte, né? E aí eu tenho, ó, a instalação in absentia, propõe um diálogo com o readmade, roda de bicicleta, demonstrando que, vamos lá, olha o que é que tem aí. As formas de criticar obras do passado se repetem. Eu estou dizendo que eu estou repetindo. Eu nem estou repetindo a forma, porque eu não peguei um banco e botei lá com aro de bicicleta em cima. Eu recriei isso no espaço do museu, fazendo uma outra tridimensionalidade, que é se eu olhar para a imagem, ó, a imagem do que o Marcel Duchamp fez, ele pegou o banco mesmo. Isso aqui não é um banco. Inclusive, se eu olhar, ó, há toda uma ideia de profundidade. Então, eu não estou reproduzindo o que o Marcel Duchamp fez. Beleza? Aí eu venho, ó. A recorrência de temas marca a arte do final do século XX. Lembrando, pessoal, que a obra dadaísta, ela é do século, né? Quando a gente, assim, a arte do final do século XX marca a arte do início do século XX. A arte dadaísta, ela está no começo do século XX. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. São criações que desmistificam. Então, uma pessoa dizer assim, esse mouse aqui nunca vai ser um objeto artístico. Aí eu vou lá e apresento o mouse como objeto artístico. Então, eu estou desmistificando os valores estéticos. Sabe aquela pessoa que dizia assim, para mim, arte é tudo aquilo que é equilibrado. Tá tão bonitinho, ó. Tem uma coluna aqui, ó. É renascentista. É renascentista. Mas não é moderno. E aqui a gente está discutindo uma obra vanguardista. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos, não permite. E o objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. O objeto ausente sugere a degradação. Eu não estou construindo uma ideia de degradação da forma. A forma continua lá, tá entendendo? O que significa a forma continua lá? O banco continua lá, o aro de bicicleta. Só que eu brinquei com isso, porque não é mais o banco e o aro. Eu tenho a reprodução de uma imagem, tá certo, Felipe? Então, é a reprodução da imagem que faz com que eu tenha uma mudança nesse olhar. Então, qual a dica que eu daria para vocês, né? Qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria as criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos, tá certo? Aí eu chego numa questão, ó, que veio agora na COP, né, do Pará, que teve o Enem adiado, né, devido à COP e tudo mais. Aí a gente vem, ó, uma questão linda essa daqui, ó. Valeu, Felipe, show. Aí olha o que é que a gente tem. Nessa fotografia há um diálogo visual
entre diversos elementos, olha que massa, da cena. Com esse tipo de composição, olha a palavra-chave, ó, composição, aquela mistura de todas as coisas, Henri Cartier-Bresson revolucionou a fotografia do século XX Aí vamos lá ver a fotografia do Cartier-Bresson. Olha que incrível, gente. É um homem, né, atrás da estação de Saint-Lez, né, atrás, traduzindo para o português, saindo do universo francês, né, atrás da estação, possivelmente de trem ou de metrô, do espaço São Lázaro ou Santo Lázaro. Vocês estão conseguindo ver aqui que o homem está andando e tinha uma escada para ele não molhar os pés. E a parte mais funda. Pronto. Eu não estou conseguindo ver aqui nada que seja sobre-humano. Parece um objeto do cotidiano. Ah, tem um reflexo dele na água. Gente, eu como fotógrafo, um dia desse, tirei uma foto que era um dia desse, foi ótimo, uns 15 anos eu tirei uma foto que era um conjunto de pombos bebendo água numa poça d'água no dia de chuva, e aí na poça d'água estava refletido o Teatro Zé de Alencar. E aí é como se os pombos estivessem bicando o teatro, quando na verdade eles estavam bicando a água, mas como a água refletiu o teatro, ficou um efeito como se o pombo estivesse bicando o teatro, quando na verdade era só o reflexo. Aí a gente tem aqui, ó, então, é uma obra do Cartier-Bresson, muito boa, e diz o seguinte, ó, nessa fotografia há um diálogo visual entre diversos elementos da cena. Com esse tipo de composição, Cartier-Bresson revolucionou a fotografia do século XX ao priorizar o reflexo de imagens no cotidiano na construção da simetria. Olha, se essa imagem fosse simétrica, o homem estaria no meio. Eu passaria um X na tela e o homem estaria no meio. Vocês estão vendo que tanto a imagem quanto o reflexo dele estão lá na frente. Então, eu já discordo. Então, já é uma alternativa que eu não levaria. Transformar paisagens e pessoas comuns em composições artísticas. Está pegando pessoas comuns e está transformando esse pessoal em composição artística. Eu já vou ficar de olho, né? Pegando aqui, por exemplo, a questão, eu já vou olhar e vou dizer, transformar paisagens e pessoas em composições artísticas. Já ficaria de olho. Abandonar o estúdio como espaço de trabalho artístico, eu já vou tirar essa informação. Visibilizar populações marginalizadas, eu não sei se esse homem é marginalizado, pode ser um homem da burguesia que estava usando a estação de trem, pulou, inclusive, passou por cima da água pela escada, para não sujar o sapato. Eu não sei se ele é um homem marginalizado. Registrar corpos e objetos em movimento. O objetivo aqui não é a captação do movimento. Ele capta o movimento? Claro, se eu olhar para cá, ó, o homem está se movimentando. Tudo aqui tem movimento, mas foi por isso que ele revolucionou. Ele é a primeira pessoa que tirou uma foto de alguém assim em movimento? Não. Então, o que é que tem de importante no trabalho dele? Transformar paisagens, uma paisagem dessa, de um lugar com água e uma escada por onde as pessoas passam. Ele transformou isso numa composição artística. Então, automaticamente, eu vou ter alternativa B de bola, tá certo? Então, quinta B de bola, a gente vai andando, ó. A 6 é linda, viu, gente? Ô, questão linda essa daí. Eu acho incrível, amo essa questão. Quem está aí, né, do outro lado, deve estar dizendo, sei lá, estou vendo tudo assim meio embaçado. É porque é uma obra impressionista, povo. Então, toda obra impressionista, você vê, parece que está atrás de uma janela embotada, assim, parece que choveu, aí está frio o teu quarto, aí tu consegue olhar lá para fora e as coisas estão meio embotadas dentro daquele universo. Então, a questão 6, ela fala sobre isso, né? Eliseu d'Angelo Visconti desenvolveu diversas obras no Brasil com grande influência das escolas europeias. Em sua pintura, Três Meninas no Jardim, gente, eu amo pintura. Eu vou dizer logo a resposta, né? Porque se eu vou comentar o Eliseu Visconti, eu vou ter que comentar
o estilo de época dele, automaticamente eu vou chegar na resposta. Vocês estão conseguindo ver que isso é uma obra de arte impressionista. Notem uma coisa, a obra de arte realista fazia muito sucesso na época da estética realista, que vocês estudaram Machado de Assis, né? Os naturalistas, como a Luiz Azevedo. E aí, de repente, o que que acontece? Vocês olharam para isso e disseram assim, nossa, e o que foi que aconteceu? Galera, criaram a máquina fotográfica. Vocês têm noção que a máquina fotográfica tirou o brilho de quem fazia pintura realista? Porque o cara dizia assim, se eu tenho como captar a realidade como ela é, para que eu vou pintar essa realidade? Então, deu um nó na cabeça de todo mundo. Como deu um nó na cabeça de todo mundo, a gente acabou vivendo essa situação. E isso gerou um negócio sensacional, que foi, gerou uma inquietação artística. E essa inquietação artística fez nascer o impressionismo, que é, eu costumo dizer, né, eu brinco muito, é o desequilíbrio do olhar. É quando a gente começa a brincar com a luz e tudo que vocês estão vendo aí nessa tela, eu queria dizer que vocês estão vendo assim, uma tela fotografada, né? Mas se fosse a original, que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, se eu tivesse assim, tão próximo dela como estou, por exemplo, deste microfone, eu não enxergaria nada. Enxergaria só vários pontos. Um azul, um verde, um laranja, um bocado de pontinho, assim. Quando eu digo ponto, não é pontilhado, não. Eu digo é como se o cara tivesse passado aqui, só uma olhada aqui a tela. E aí, à medida que eu me afasto da tela, essa imagem se forma no meu olho, graças à luminosidade também do ambiente. Então, esse é o grande salto, né, de reflexão. Essa é a grande sacada de uma obra impressionista. É porque ela mexe com a luminosidade, ela brinca com esses fatores na composição da obra. E vocês estão vendo que ela é bem iluminada, né? Mesmo que a prova de vocês venha preto e branco, vocês vão perceber a luz por onde não está tão escuro. Então, vocês vão ter uma dimensão muito clara da luminosidade. Aí, olha que massa, ó. Eliseu d'Angelo Visconti desenvolveu diversas obras no Brasil, com grande influência das escolas europeias. Em sua pintura Três Meninas no Jardim, há culto à fluidez e ao progresso nos moldes do ideário futurista. Ó, se essa obra fosse futurista, pessoal, teria uma preocupação com a velocidade. Então, teria aquela preocupação com a velocidade. Seria um sujeito correndo, seria aquela preocupação de captar, tipo assim, homem andando a cavalo, aí várias vezes cavalo e homem, como se eu estivesse captando o movimento. Então, já vou tirar. Alternativa falsa. Vamos para B. Valorização de formas decompostas, a exemplo do estilo cubista. Essa obra, gente, ela não é nada cubista. Cadê as formas geométricas aí? Imagina. Se eu tivesse diante de um Cézanne, eu teria, na verdade, muitas formas geométricas que eu, assim que eu olhasse, já imaginaria isso. Mas vou dar um toque para vocês. Ó, olha isso aqui como é impressionista, onde eu estou com o mouse. Ó. Vocês estão conseguindo ver? É como se ele estivesse vindo com azul escuro, azul escuro, azul escuro, azul escuro. Aí, de repente, ele botou o branco. Ó. Uma coisa que eu vou dizer é que o impressionismo ele não tem linha de moldura. Então, o sujeito, na hora que olha para aquilo ali, não tem uma linha aqui. Apenas ele botou uma tinta pura ao lado de outra tinta pura. Na hora que ele bota, dá uma impressão de que tem uma linha. Parece que tem uma linha bem aqui, ó. Essa linha, ó, que vocês estão vendo. Na verdade, não tem. Opa, Paulo, vamos lá, vamos ver, ó. Efeitos fugazes de luz e movimento. Tem luz e movimento, sim. Que remetem à estética impressionista. Show, viu? Já botou um pontinho aí, né? Da Beth. Já botou um pontinho da Beth aí na alternativa C. Show, viu, Paulo? Vamos ver D, expressão do sonho e do inconsciente. Isso aqui é se fosse uma obra surrealista. Imaginem um homem sem rosto. Aí na frente do espelho, no reflexo, aparece só o rosto dele. Só quando eu olho para a parte da cabeça dele, do rosto, é um buraco, um vazio. Então, estaria falso.
não é surrealista. Tematização de elementos cotidianos que resgata modelos de representação da arte realista. Não é uma arte realista, ó, porque não é a cópia do real. Vocês estão vendo que tem algo meio embaçado dentro do processo. Então, por isso que a alternativa correta, Paulo acertou, viu? Alternativa C de casa. Galera, não, mentira, não estou acreditando. O povo do estúdio já está dizendo aqui que a gente está se aproximando do fim, né? Mas, ô tarde gostosa, tarde prazerosa, viu? Olha a 3. Povo, vamos lá. Contexto da obra artística, né? Oi, a Natália, brigadão demais, viu? Gratidão pela aula incrível, professor. Consegui aprender bastante hoje, vai aprender mais, viu, Natália? Porque, gente, olha esse itinerário que nós criamos aqui. E agora vocês imaginem, semana a semana, vocês aumentando essa quantidade de informações. Zerei um certo e um errado. Olha, Paulo, ótimo, conseguiu dar um equilíbrio, né? Foi uma coisa quase que barroca, equilibrou aí as coisas. Então, 3, contexto da obra artística, refere-se ao conjunto de circunstâncias em que a obra foi criada, essencial para a sua interpretação. Isso tem a ver com o contexto histórico sociocultural, o período, os eventos políticos e as normas sociais que influenciaram o artista. Não tem como eu estudar romantismo e ver as pinturas do Pedro Américo, por exemplo, como o Grito do Ipiranga, e não lembrar da estética romântica e da sua preocupação com a formação de uma identidade nacional. Intenção do artista, a mensagem, a emoção, o objetivo dele, se era um objetivo religioso, se era político, se era decorativo, que o autor quis transmitir, e o estilo e movimento artístico, o conjunto de características típicas de uma época. Exemplo, cubismo, impressionismo, dentro da situação. Galera, muito massa, né? E aí a gente vai chegando, ó, contexto da comunidade, já fechando aqui, ó, refere-se à relação entre a obra e a sociedade onde ela está inserida ou para a qual foi criada. Aí eu tenho uma questão 7, né, que é uma obra da Tomi Otaki, muito interessante, eu não posso ver a obra agora, eu tenho que ir para o enunciado. Tomi Otaki é uma artista nipo-brasileira, né? Então a gente tem aqui uma artista nipo-brasileira, reconhecida por suas esculturas monumentais, né? Muito legal, ó. Essa obra exposta na Orla de Santos, em São Paulo, caracteriza-se pela, vamos lá, vamos para cima, né? Olha aí, ó. A gente tem aqui, ó, ela é uma artista nipo-brasileira, essa obra foi feita em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa, se eu não me engano, eu acho que o nome do navio que trouxe a primeira leva de japoneses, acho que é Kasado Maru, alguma coisa assim. E aí ela faz essa alusão, porque é o vermelho, que lembra a vida, que está vinculado, ó, a todo aquele universo, né? Tem movimento aí nessa obra? Muito movimento. Vocês estão conseguindo ver as curvas, ó? Olha a dimensão de movimentação presente na imagem. Olha como hoje vocês aprenderam muitas coisas. Uma delas, olha essa movimentação aí, gente, incrível. Tomi Otaki é uma artista nipo-brasileira reconhecida por suas esculturas monumentais. Essa obra exposta na Orla de Santos, em São Paulo, caracteriza-se pela recuperação da função original de espaços museológicos. Olha, ela não está dentro de um museu. Está mostrando que a cidade pode ser um museu a céu aberto. Quando a gente passeia pelo centro de uma cidade, a gente está fazendo justamente esse tipo de trabalho. Sobreposição ao conjunto arquitetônico da cidade de Santos, cuidado, sobreposição ao conjunto arquitetônico, né? Tem uma ideia de imposição, uma sobreposição ao conjunto arquitetônico da cidade de Santos. Olha C, representação de aspectos da vida mariana. Não, gente, quem marcou a C parece que você está visitando, tá entendendo? Aqueles espaços de, aqueles aquários. Aí é para quem está na prova de biologia, tá certo? Representação de aspectos da vida marinha de forma figurativa. Olha, figurativo tem a ver com figura. E essa obra é super abstrata.
Esse vermelho aí só faz curvas, mas é plenamente abstrato. Retomada da estética concretista, uma estética que eu diria, nesse caso, abstrata aqui, para retratar a paisagem natural, também não. Ela não está retratando a paisagem de Santos, ela está trazendo toda uma ideia de movimento vinculada a essa vinda dos japoneses para cá. E a alternativa é a democratização da arte por meio da sua integração com o espaço urbano. É o tipo de arte, aquela escultura, né? Quando a gente vai aqui para a beira-mar de Fortaleza, nós tínhamos 3 Iracemas, né? Então, a gente tinha 3 formas de ver Iracema. Hoje a gente consegue ver até mais, né? Porque tem na Lagoa da Messejana e tudo. São formas que artistas distintos, em épocas distintas, acabaram tendo daquela figura e democratizam a sua arte, nos integrando ao espaço urbano da cidade. Então, essa leitura, né, esse gabarito alternativo ele traduz tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Vocês estão vendo que eu tiro a Tomi Otaki e vou botar essa estátua da Iracema, vira a mesma questão, e o gabarito vai ser o mesmo. Se de repente eu pego o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e boto bem aqui, o gabarito vai ser o mesmo. Eu estou mostrando justamente a democratização de uma arte por meio de sua integração com o espaço urbano. Então, mudam-se as obras, mas as perguntas serão as mesmas, porque agora você já sabe. Todo mundo que está aí do outro lado, você já sabe. Nós estamos trabalhando com habilidades. E olha, depois que você aprende a ver o mundo pelas habilidades, gente, não tem para ninguém. Você fecha qualquer prova do Enem. Você vai fechar essa prova no final do ano, você vai fazer todas as 45 questões, olha lá, talvez em 51 minutos. Porque agora você tem um conjunto de técnicas que mudam tudo, tá certo? Olha, deixa eu ver só que o pessoal botou muitas coisas. A Natália, obrigado aí, tá certo? Pelo carinho, pelo cuidado. Mentes brilhantes, mais uma vez, olha aí, obrigado também pela presença, participação, valeu, obrigado pela qualidade da aula, né? É sempre assim, gente, a gente procura dar o nosso melhor, né? Felipe botou aqui que é a primeira aula que eu pude ver. Muito obrigado pelos ensinamentos, professor. Felipe, não falta, cara, vem, porque a gente vai somando, tá entendendo? Chama os amigos, chama o pessoal. Esse projeto é um projeto para inundar o Brasil de conhecimento, para que todo mundo consiga ter acesso. Aparecida, muito obrigado, botou aqui aula maravilhosa, agradecida, valeu demais. Gente, um abração, o pessoal do estúdio já está explicando aqui as coisas. E aí, um grande abraço para todo mundo. Que vocês possam estar na próxima quinta-feira atentos a tudo aquilo que vamos mostrar na próxima live. Preparamos um material, olha, mês de maio, por favor, tá? Daqueles meses, viu? Por favor, não falte a nada. Um abração enorme, gente, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Valeu!